expediente inicial desta terça-feira, os deputados Luiz Paulo e Conte Bittencourt falaram sobre os impactos da crise do petróleo no estado. O royalty, a participação especial, tem um peso muito grande nas arrecadações desses municípios. Aqui no estado, de 9 bilhões, nós vamos perder talvez 2 bilhões e 100. Quer dizer, vamos cair para 6,9 bilhões. A nossa maior arrecadação não é o royalty, é o ICMS. Mas nos municípios petroleiros é o royalty. Então a gente vai viver uma crise no estado, talvez sem precedentes, porque o barril de petróleo foi reduzido até agora a 50%. Ele saiu da faixa dos 90 para a faixa dos $45 o barril. É necessário uma cautela enorme, diminuindo investimentos, aqueles que não comprometem as ações específicas do Estado, mas é fundamental que o Poder Executivo, né, com o nosso apoio, nesse primeiro quadrimestre de execução de orçamento, né, seja o mais conservador, o mais, eu diria, precavido possível, né? Porque a expectativa é de uma queda na arrecadação do Estado da ordem aí de 5 a 6 bilhões. A deputada Daniele Guerreiro vai pedir a abertura de uma comissão especial para estudar possíveis legislações para punir maus tratos contra os animais. Nós, como parlamentares, né, precisamos estar colocando legislações mais severas, onde essas pessoas possam pensar 2 vezes em maltratar um animal. Né, em colocar e quando eu falo animais, eu não falo só cães e gatos. Eu falo em geral, como os cavalos que a gente vê, né, sendo sacrificados. Aquilo ali para mim é um sacrifício, não passa de ser um sacrifício. Galos em rinha de brigas. Então, poxa, é importantíssimo que essas pessoas, né, como eu falei ali, que eu julgo como um covarde, não tenha mais esse tipo de atitude. E o deputado Tio Carlos pediu a criação de uma delegacia especializada de proteção e combate aos maus tratos contra os animais. Eu entendo que aí a pessoa já sabe de forma clara que terá ali informações precisas e até mais condição de fazer realmente, fazer com que essa denúncia possa realmente ser de forma mais completa, investigada e até sim os culpados, essas pessoas que possam ter praticado esse crime hediondo, na minha ótica, possam realmente responder por isso. O deputado Jair Bittencourt falou sobre a importância da reforma política. A sociedade ela quer clareza, ela quer verdade, né? A questão política precisa ser discutida, toda reforma política precisa ser debatida e o financiamento é uma posição central. Né? Sem um posicionamento claro, verdadeiro, você não combate corrupção, não combate outros males, que é, como eu repito, a sociedade está cansada. Ou a classe política se movimenta, ou a sociedade vai continuar se movimentando por nós. A deputada Tânia Rodrigues falou sobre o legado da realização das Paralimpíadas no Rio. A acessibilidade é uma questão fundamental para a gente, né? É uma questão de que eu não posso ir ali sequer, do outro lado, para me alimentar, porque as calçadas aqui são péssimas, não tem rampa, não tem absolutamente nada. Isso é uma coisa que toda a população enfrenta diariamente e infelizmente não é só no grande centro, são em outras cidades, inclusive cidades que estão se formando hoje e podem já estar vislumbrando a questão da acessibilidade. Né, para que não tenha que quebrar para fazer a rampa, já pode construir a rampa, a calçada, quando se construir a calçada, se construir a rampa. E a gente não pode perder um grande investimento como esse, sem que a população do município do Rio de Janeiro e arredores, né, que irão receber também esses atletas, eles possam também usufruir disso. Os parlamentares analisaram o projeto do deputado licenciado Dr. José Luiz Nancy, que cria o programa de atenção às doenças da boca e da face. A proposta determina que o atendimento aos pacientes seja realizado nas unidades de saúde básica. Os casos mais graves, como câncer bucal, por exemplo, devem ser comunicados à Secretaria Estadual de Saúde. O texto aprovado segue para a sanção ou veto do governador
foi aberta a discussão da proposta da mesa diretora que altera os horários das sessões da Alerj. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 1 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final terá duração entre 5 e 6h30 da tarde. E as sessões solenes passarão a ser realizadas entre 6h30 da tarde e 8h30 da noite. Outra proposta analisada altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser todos efetivos com direito a voto. O objetivo é aumentar a representatividade e a pluralidade das decisões da mesa diretora. Também foi proposta a alteração do regimento interno sobre a concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 7 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. As 3 propostas retornam para o segundo dia da primeira discussão e apresentação de emendas dos parlamentares nesta quarta-feira. No expediente final, os deputados Valdec Carneiro e o Anderson Nogueira comentaram a manifestação dos trabalhadores do Comperj, que paralisou o trânsito na ponte Rio-Niterói no início da tarde desta terça-feira. Eu acho que essas manifestações podem, digamos, se desenvolver e acontecerem de maneira mais criativa, sem talvez prejudicar o dia a dia do cidadão. Contudo, é preciso não esquecer o que move os trabalhadores e trabalhadoras. Tem trabalhadores assim, que foram demitidos, que não tiveram até hoje seus direitos trabalhistas honrados. Tem trabalhadores que continuam no exercício de suas atividades profissionais há 3 meses sem salário. Portanto, é preciso entender todos os pontos de vista implicados na questão. O pessoal do Comperj, aqueles trabalhadores, já estão desde o mês de novembro fazendo uma série de movimentos, buscando chamar a atenção das pessoas. Infelizmente, às vezes só com os impactos que trazem transtorno a toda a sociedade é que os problemas são percebidos. Essa é a velha política, né? E é isso que tem que ser alterado. A política precisa ir ao encontro das pessoas e precisa, de fato, dar respostas a essas pessoas. A deputada Marta Rocha parabenizou o governador Luiz Fernando Pezão pelo decreto que integra todas as secretarias ao programa das unidades de polícia pacificadora. Esse decreto, ele é fundamental. Primeiro, o governador traz para si a coordenação desse programa, traz a participação efetiva de todas as secretarias que, direto ou indiretamente, possam trazer benefícios para essa população. E eu acho que a participação da Alerj é fundamental. Afinal, nós somos os representantes do povo, né? Então, que nós possamos estar ali trazendo os anseios daquela comunidade e o anseio também daqueles que vivem no entorno daquelas comunidades. O deputado Paulo Ramos vai pedir a abertura de uma CPI para investigar o Afroreg. O deputado Marcos Abraão também comentou o assunto. Não é possível, depois da matéria publicada na revista Veja, e depois com os desdobramentos, que ele diz que buscou essa interlocução com o Playboy, com a ciência de um delegado de polícia e do Ministério Público. Como é que pode isso? Isso é assustador. Quando a matéria da revista Veja, inicialmente não identificou quem era do Afroreg, mas fala que era um ex-comparsa do Playboy. Estou propondo uma CPI. Vamos dar o direito à dúvida, que eu não tenho. Mas uma investigação, uma CPI, para investigar quais os contratos que ele tem, para prestar qual serviço, prestou contas como, qual é o papel que ele cumpre em relação à ressocialização de criminosos. Já não é de hoje que ele tem associação ao tráfico. Ele é um criminoso que anda usando o dinheiro público para financiar essa baderna. Então não tem CPI não, tem que mandar prender ele, botar ele junto lá com todos os colegas dele. O deputado Rogério Lisboa vai pedir a criação de uma comissão especial para analisar os contratos da Secretaria de Administração Penitenciária. A gente percebe que não é falta de dinheiro, é falta de gestão. Não pode, é uma função que é prioritária, que é cuidar do preso e guardar o preso. Tanto interno como externamente, não poder fazer isso por falta de pagamento
do serviço da tornozeleira. A deputada enfermeira Rejane lamentou a situação dos funcionários terceirizados da área da saúde que estão com salários atrasados. Estamos recebendo essas denúncias de profissionais que estão sozinhos no plantão. Então você está no plantão e o outro colega tem que chegar para te render, porque você não pode deixar o paciente sozinho, e esses funcionários não estão chegando, né? E por que não estão chegando? Tem profissionais que já estão com 2 meses de salários atrasados. A crise está muito grande, as UPAs, as organizações sociais, são as OS, que estão gerindo as UPAs, elas não estão pagando os funcionários, só que nessa área não dá para fazer greve. Esse é o grande problema. No expediente inicial desta quarta-feira, o deputado Conte Bittencourt criticou a interrupção do trânsito na ponte Rio-Niterói pela manifestação dos trabalhadores do Comperj. O Estado democrático de direito, que permite o cidadão usar das suas liberdades, fazer o seu direito à greve, tem que entender que precisa respeitar o outro também. E as pessoas tiveram as suas vidas todas comprometidas naquele dia, porque 200 ou 300, que fossem 3 mil, estavam ali manifestando um direito daquele grupo. Isso é intolerável, o Estado tem que ser enérgico. O deputado doutor Giulianelli defendeu políticas de prevenção à dengue. A dengue é uma doença que depende basicamente da população ajudar nessa prevenção, mas a população não pode ser penalizada. O serviço público, o poder público, o gestor público precisa estar acompanhando estatisticamente os focos para poder atuar com presteza e evitar a proliferação desses casos. O deputado Geraldo Pudim pediu mais participação da Alerj nas discussões sobre o enfrentamento da crise hídrica. Muito nos preocupa não só a questão do volume que precisa ser oferecido para a população, mas também a qualidade desse produto. Muito nos preocupa quando se fala em utilização de volume morto, até porque essa água é uma água estagnada. Como é que nós podemos saber que a água que está sendo oferecida a essa população, ela não tem produtos, vamos dizer, cancerígenos? Então é uma situação muito dramática, é preciso que esta discussão seja ampliada para o Legislativo Estadual, ela saia, de um ambiente de gabinete. O deputado Bruno Dauaire apresentou uma indicação legislativa pedindo a instalação de uma companhia da Polícia Militar em São João da Barra, no norte fluminense. É uma cobrança de uma promessa antiga do ex-governador Sérgio Cabral, e nós vimos aqui hoje, com toda humildade, pedir para que o governo possa instalar essa companhia da Polícia Militar no município de São João da Barra para conter os índices de criminalidade, os aumentos de estupros de vulnerável, o aumento de homicídio, o aumento de furto e roubo naquele município. O deputado Valdec Carneiro sugeriu que o Estado desaproprie o campus da Universidade Gama Filho para ampliação das universidades do Estado. Eu entendo que o poder público deve de alguma forma interceder, interferir em proveito, acho, da ampliação das alternativas e da oferta de ensino superior público e gratuito e de qualidade acadêmica na nossa cidade. Então acho que passaria por um processo de desapropriação, teremos que ver se existem tributos devidos ao Estado que pudessem ser descontados do valor da desapropriação, mas o mais importante é que em breve tempo a gente reúna as condições para devolver ao Estado do Rio de Janeiro, devolver à sociedade fluminense, à cidade do Rio de Janeiro, esse campus universitário revigorado, voltando a funcionar, produzindo conhecimento, formando pessoas, praticando a extensão universitária. O deputado Luiz Martins quer discutir a elaboração de uma lei que substitua o decreto que beneficiou o setor atacadista no Estado. Conseguimos construir esse decreto 44498, que é de incentivos fiscais aos atacadistas. Isso produziu e demonstramos hoje em número que foi acertado pelo governador Sérgio Cabral e pelo governador Pezão. A arrecadação em 2013 desse setor era de 160 milhões. Aumentamos em 50%, indo para 240 milhões. Aumentamos a geração de emprego em 30%. Aumentamos o número da FOP em 40% e a armazenagem em 100%. Nós trouxemos de Minas Gerais o maior atacadista do Brasil para se instalar em Itatiaia. As escolas públicas e particulares do Estado podem ter um programa de segurança pessoal em casos de incêndio, prevenção de desastres e violência.
O objetivo é orientar os alunos, professores e funcionários sobre a forma correta de agir em situações de emergência. A proposta do deputado Márcio Pacheco foi aprovada em segunda discussão e segue para a sanção do governador. Primeiro, é um programa que visa envolver vários profissionais, não só a segurança pública, como também os profissionais da área de educação, os professores, para dar o atendimento às crianças da melhor maneira possível. Os profissionais precisam estar cada vez mais instruídos nas medidas de segurança e com os canais abertos para poderem receber toda a ajuda possível da segurança pública. E o teste da linguinha em recém-nascidos pode se tornar obrigatório na rede pública de saúde. O objetivo do exame é detectar dificuldades na sucção durante a amamentação, mastigação e fala. A proposta do deputado Átila Nunes foi aprovada em primeira discussão e ainda precisa passar por outra votação em plenário. Você tem o teste do pezinho, você tem o teste agora da linguinha, porque o teste da linguinha mostra se a criança pode fazer a sucção ou não. E não parece nada, mas a criança que tem dificuldade de fazer a sucção, ela não acaba sendo amamentada. Aí a mãe acha que não tem leite, ou que o leite dela é ruim, é fraco, né, como costuma dizer, que na realidade o problema é a criança, não é a mãe, né, nesse processo. Então são pequenos detalhezinhos que eu acho que aqui o Poder Legislativo ele pode tomar certas atitudes que só contribuem para um funcionamento mais correto da sociedade. Agora, esses testes, principalmente para crianças, eles são muito baratos. Outro projeto da mesa diretora na pauta é o que cria a Bolsa de Reforço Escolar. O benefício será concedido aos funcionários da Alerj que tenham filhos solteiros de até 24 anos, matriculados em instituições de ensino público ou privado e que não exerçam atividade remunerada. Com a criação da Bolsa, fica extinto o auxílio educação. O valor da Bolsa deve ser de um salário mínimo e ela terá que ser renovada a cada semestre. A matéria recebeu 50 emendas e retorna às comissões. Com este ato, a mesa diretora propõe uma discussão exatamente dentro daquilo que quer a sociedade. Que tenhamos um enxugamento, mas que não se perca o referencial de justiça, que é dar aos filhos dos servidores a condição de acessar a um melhor sistema de educação, com foco naqueles que estão na escola pública, para que possam concorrer em igualdade de condições com aqueles que vêm da rede privada. Então esse é um avanço fundamental. Considero também um ato de coragem, porque no instante em que a Assembleia vota auxílio educação, reajuste auxílio educação para outros poderes, quando se trata da sua realidade, ela propõe um corte dentro daquilo que já não é abusivo, está dentro da média da família brasileira, né? Considerando 3 filhos, e a proposta é fazer uma redução. Ainda em discussão, a proposta da mesa diretora que transforma cargos da estrutura da Assembleia Legislativa. Diretores de departamento e da Assessoria de Controle Interno terão como novo símbolo A1. Presidente de CPPA e presidente da Comissão de Licitações passam de CCDAL 2 para CCDAL 1 e os coordenadores passam de CCDAL 3 para CCDAL 2. O projeto recebeu uma emenda e retornou às comissões. No expediente inicial desta quinta-feira, o deputado Tio Carlos ressaltou a importância da conscientização das crianças para combater o desperdício de água. Algumas crianças que acabam fiscalizando isso em casa. Chega e fala, não pai, olha aí, não faz a barba com a torneira aberta, porque se a gente conseguir levar isso para as escolas, através de campanhas lúdicas, com personagens e trazendo dados importantes, são atitudes que vai formar essa criança, que com certeza será o adulto de amanhã, já essa consciência, né? E a questão da conscientização é que nós defendemos. O deputado Dr. Sadi Noel fez um apelo por melhorias na área de saúde nos municípios de Itaboraí, Tanguá e Silva Jardim. O único hospital que atende a gente na região hoje é o Hospital Alberto Torres, que fica em São Gonçalo, que já atende uma população de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então essa é a grande dificuldade, é reabrir as portas do Hospital Estadual Prefeito João Batista Cáfaro e melhorar o atendimento da nossa UPA de Manilha e voltar que o ambulatório do Hospital Colônia Tavares de Macedo atenda o nosso povo da comunidade, não só os rancenianos, por serem eles especialistas na matéria. O
deputado Anderson Nogueira cobrou mais investimentos no transporte escolar no município de Bom Jardim. Educação não acontece só na sala de aula. É necessário investimento também na questão do deslocamento das nossas crianças para as escolas. Muitas vezes há distâncias enormes da casa da criança até a escola. Hoje, relatei em plenário um caso ocorrido no município de Bom Jardim, onde pode ser que o problema com o transporte escolar tenha levado uma criança a óbito. Estou enviando um ofício à Secretaria Estadual de Educação para apurar essa questão, apurar talvez o que dizem que pode estar acontecendo, que é atraso nos pagamentos dos terceirizados do transporte escolar, e vou aguardar essa resposta para que a gente possa estar trabalhando e cuidando com mais carinho das pessoas e do futuro do Estado do Rio, que são nossos jovens, adolescentes e crianças. Os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente foram lembrados pelo deputado Valdec, que cobrou melhores condições de trabalho para os conselheiros tutelares. No Brasil, nos 25 anos do ECA, nós estamos, infelizmente, registrando um assassinato de conselheiros tutelares, como aconteceu recentemente no estado de Pernambuco. Portanto, é muito importante que o Estado e os diferentes municípios do Estado tomem esse ponto como um aspecto central da sua política de garantia e proteção de direitos da criança e do adolescente. O deputado Tiago Pampolha pediu apoio dos parlamentares para a aprovação de um projeto de lei que pretende proibir cobranças abusivas de taxas nas universidades privadas. Algumas cláusulas que são consideradas abusivas estão sendo cobradas. Uma taxa, a cobrança de taxa de reprovação, que não é a dependência, é uma taxa que é cobrada na disciplina que a pessoa não passe e tem que cursar novamente. A taxa de disciplina eletiva e a taxa de prova final ou prova de segunda chamada. Esse projeto prevê a extinção dessas taxas, a proibição de cobrança dessa taxa, por considerar ela abusiva, uma prática abusiva. Então nós queremos aqui, através de uma lei, fazer justiça e gerar aí mais segurança ao contratante das universidades, sobretudo das universidades privadas. O deputado Paulo Ramos lamentou a instalação de um processo administrativo na Polícia Militar que pode excluir da corporação o policial que matou acidentalmente a filha de 11 meses de idade. Esse policial militar, pelos companheiros, recebeu, obviamente, um tratamento respeitoso. Mas olhar que a coordenadoria de polícia pacificadora abre uma averiguação tão imediata, mas ainda com a possibilidade de excluir esse policial, é algo assim surpreendente, absurdo e inaceitável. Diz a matéria que o soldado Luciano foi preso. Eu só posso entender esse ato de prisão como uma medida preventiva, tendo em vista o desespero. Porque aqui na matéria publicada no jornal O Dia, os companheiros dele próprio dizem que a situação dele era muito incontrolável, ele estava desesperado, imagina? Então que ele poderia atentar contra a própria vida. A deputada Zeidan falou sobre a importância da parceria entre o PT e o PMDB para discutir questões do Estado do Rio. Hoje nós podemos trazer muito mais e fazer muito mais pelo Estado do Rio de Janeiro com essa proximidade do PMDB com o PT. Isso não significa que o PT vai participar do governo, não é essa a discussão. A discussão é política em termos de investimentos para o Estado do Rio. Já o deputado Jânio Mendes criticou a Ampla, concessionária de energia, que estaria negando fornecimento para novos empreendimentos na região dos Lagos. Você constrói um empreendimento e na hora de colocar o empreendimento para funcionar não consegue porque a Ampla alega não ter energia disponível para poder fazer a ligação daquele estabelecimento. Então essa é uma crise que já se arrasta bem antes da crise hídrica que estamos vivenciando. É preciso que haja um rigor na cobrança, porque o Rio de Janeiro é um estado que está em franco desenvolvimento, estamos com diversas indústrias, institutos de pesquisa aqui se instalando. Precisamos ter energia suficiente para atender a esse crescimento, além do crescimento demográfico, que é uma realidade em razão da expansão da indústria do petróleo.
O deputado Flávio Serafini criticou as doações de empresas para campanhas políticas. O financiamento eleitoral empresarial, ele abre espaço para que os governos que têm empresas contratadas, empreiteiras, prestadores de serviço, pressionem essas empresas de forma lícita ou ilícita para que elas se tornem grandes financiadores de campanha. Isso, naturalmente, são razões de sobra para a gente questionar esse modelo. Os parlamentares voltaram a discutir a proposta da mesa diretora que altera os horários das sessões da Alerj. O texto determina que as comissões devem passar a funcionar entre 9 da manhã e 1 da tarde. As sessões plenárias começarão às 3 da tarde. O expediente final terá duração entre 5 e 6h30 da tarde. E as sessões solenes passarão a ser realizadas entre 6h30 da tarde e 8h30 da noite. O projeto recebeu 33 emendas e retorna ao plenário para a segunda discussão. Quando você antecipa a ordem do dia para as 15 horas, suprime o primeiro expediente, o deputado é obrigado a dar presença às 15 horas. Aquele deputado que queira usar da tribuna tem o expediente final. Então eu acho muito proveitoso porque o deputado, para dar a presença, terá que participar da ordem do dia. A questão também de antecipar o horário de funcionamento de 9 para as 13 horas das comissões permanentes, das CPIs e as comissões especiais, também é bom, porque nós vamos ter uma rotina de trabalho. De 9 às 13, almoço, ordem do dia, expediente final. Para as sessões solenes, o que ocorria até aqui? Muitas das vezes, se começa uma sessão solene 8, 8h30, vai terminar 11, meia-noite. A casa está funcionando, ar-condicionado, pessoal, hora extra. Então, se nós também delimitarmos esse funcionamento das sessões solenes, eu vejo também que a casa vai economizar. Outra proposta analisada altera o regimento interno da Alerj sobre a composição da mesa diretora. Com a mudança, os 4 suplentes passam a ser efetivos, com direito a voto. O texto recebeu 3 emendas e retorna ao plenário para a segunda discussão. A mesa diretora também propôs a alteração do regimento interno da Alerj sobre a concessão de moções, títulos, medalhas e diplomas. O objetivo é reduzir o número de moções para 7 por ano para cada deputado. Os títulos como Benemérito do Estado, Medalha Tiradentes, Diploma Cristo Redentor e Leonel Brizola e o Prêmio Barbosa Lima Sobrinho serão restritos a 3 por ano por deputado. A proposta recebeu 22 emendas e retorna ao plenário para a segunda discussão. Eu acho que as moções, por exemplo, cada parlamentar tinha direito a entregar 24 moções. Tinha não, ainda tem, porque o regimento não alterou. A proposta foi passar para 7. Muitos parlamentares aqui se uniram e estão propondo 12. Porque a moção não precisa ocupar o parlamento. A moção é dada e você entrega aonde você quiser. Se quiser, manda até pelo correio. Não precisa usar o parlamento. Agora tem os títulos. Medalha Tiradentes, Benemérito do Estado, Medalha Bidia, Barbosa Lima Sobrinho, enfim, uma série de honrarias. Então, em vez de você limitar as honrarias, 3 no somatório total, você pode ter 3 por cada honraria. Mas cada parlamentar só vai poder usar o plenário ou o auditório em uma sessão legislativa, no máximo 3 vezes. Os parlamentares aprovaram a indicação legislativa do deputado Marcos Vinícius para que o governo envie mensagem à Alerj para a criação de centros de convivência para idosos nos municípios. A proposta recebeu uma emenda da deputada Marta Rocha. Esse centro, ele não pode apenas receber e acolher esses idosos, porque ali nós vamos ter profissionais especializados, nós vamos ter psicólogos, médicos, assistentes sociais. E muitas das vezes, diante desses profissionais, o idoso estará fazendo uma notícia, por exemplo, de maus tratos. O próprio médico pode constatar, né, que o idoso vem sendo vítima de maus tratos.
Então, a contribuição que eu faço é que seja estabelecida a notificação obrigatória. Se esse profissional do centro de convivência identifica uma situação de abandono ou de maus tratos, que ele comunique imediatamente à delegacia da pessoa da terceira idade, né, e à correspondente secretaria, seja no âmbito estadual ou no âmbito municipal.